Olá, no Papo Editor especial desta semana, que marca um ano para as eleições gerais de 2022, o Broadcast Político entrevista os cientistas políticos Graziela Testa e Humberto Dantas. Comigo a jornalista Beth Lopes. Bem-vinda, Beth. Queria apresentar primeiro os nossos convidados. Graziela, que é doutora em Ciência Política pela USP, professora da FGV e graduada em mestre, pela Universidade de Brasília, e Humberto Dantas, mestre e doutor em Ciências Políticas pela USP, pós-doutor em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, e os dois são dois dos nossos doutores da política, né, Beth? Vamos começar a falar de eleições. Começa aí, Beth, manda bala. Olá aos assinantes, obrigado Humberto, Grazi, Gustavo, meu companheiro de todas as horas, e o Claudião, que está fazendo aí a nossa ponte remota. Bom, um ano das eleições, dessas eleições mais aguardadas, eu queria lançar a pergunta sobre a viabilidade da chamada terceira via. Hoje uma eleição polarizada, de um lado o atual presidente, Jair Bolsonaro, e de outro Lula, do PT, de acordo com as pesquisas. Vocês acham que há tempo para se criar essa chamada terceira via? Ela seria viável? Vamos começar pela Grazi. As mulheres primeiro, Grazi, depois a gente passa a bola para o Humberto. Olha, Beth, eu acho que a viabilidade existe. Estamos há um ano das eleições, esse é um período longo, a gente gosta já de começar a falar sobre elas, mas se sabe que é um período em que muito pode acontecer e muita coisa pode mudar. Então, viabilidade há. A questão é entender se essa terceira via é, de fato, um grupo ou se é diversos grupos, se são diversos grupos dispersos que não conseguem se unir em torno de uma única questão. Então, eu tenho falado muito que simplesmente ser contra não configura e não mobiliza as pessoas para que elas votem em conjunto. Então, assim, dentro dessa terceira via, a gente tem aqueles que são liberais na economia, mas não são conservadores nos costumes. A gente tem aquela esquerda identitária. A gente tem muitos grupos diferentes que eu não sei se vão conseguir se consolidar em torno de um nome só. Então, simplesmente olhar para uma pesquisa de intenção de voto e falar, olha, tem um hiato aí que não é nem Bolsonaro nem Lula, não significa que essas pessoas vão conseguir se organizar em torno de uma candidatura. Então, eu acho que viável mas eu não sei se isso é razoável se pensar que aconteça. Muita água para rolar, mas eu acho difícil. Humberto? Olha, olhando para os resultados secos das pesquisas mais recentes, Bolsonaro e Lula já somam para si algo em torno de 70% das intenções de voto do eleitorado brasileiro provocado em cenários estimulados. Então, a gente vai olhar e falar, puxa vida, alguma coisa precisava acontecer para desmobilizar os 25 pontos percentuais de Bolsonaro, às vezes em algumas pesquisas 28 e tal, e alguma coisa precisava acontecer para desmobilizar os cerca de 45, em algumas pesquisas até um pouquinho mais de Lula. Então, de cara, a gente tem 70% do eleitorado dizendo que ficaria numa dessas esferas. Aí a gente vai precisar entender no detalhe da pesquisa, nos meandros da pesquisa, quais as características do eleitorado que, em tese, parece mais afeita a uma lógica de desembarque dessas candidaturas, de uma dessas ou das duas candidaturas, e qual seria a candidatura que perderia oxigênio para a ascensão desta tal terceira alternativa. Terceira via é sempre um pouco mais complicado, porque é um termo muito teórico, está remetido lá à teoria de Giddens, dos anos 90, de terceira via, entre a bipolarização tradicional que se fortalecia com a ideia da Guerra Fria e tal, mas terceira via do ponto de vista eleitoral, uma terceira alternativa. Então, esse é o ponto. Assim, aonde dentro das pesquisas você consegue perceber que existe espaço para alguma coisa diferente destes dois candidatos emergirem e qual perderia mais nesse instante? Ao que tudo indica, hoje quem perderia mais seria o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, por mais que estes 25% lhe sejam muito fiéis, consumam
um universo próprio de notícias, viva isolado numa lógica virtual, dentro de uma bolha quase que impenetrável, mas já se falam, né, alguns rumores de que parte deste universo estaria disposto a encontrar essa figura. E esse é o grande ponto. Porque não existe encontrar uma figura, né? E como bem disse a Graziella, você tem uma dificuldade muito grande de imaginar que todos os indivíduos insatisfeitos de alguma maneira com esta ou aquela tendência convergiriam para o mesmo ponto, e o dizer não coletivamente é um ato absolutamente extraordinário em termos eleitorais. Mas é o ato que nos traz para o presente. Porque em 2018, o não era infinitamente mais consistente do que qualquer sim. As pessoas não votaram em Bolsonaro. Muitas das pessoas que ali estavam votaram contra qualquer coisa que não fosse a ameaça que se criou em torno do PT nesse país. Então, a gente tem um desafio interessante. Humberto, a gente tem um movimento em Brasília, assim, né, dentro dessa terceira via, e dentro dessa terceira via, né, o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, primeiro precisa crescer dentro do partido para ser um nome do partido, do PSDB, candidato a presidente, e depois se viabilizar como candidato mesmo, caso seja vencedor das prévias. E a gente ouve em Brasília que o governo Bolsonaro teme muito mais o Eduardo Leite, por ser um de centro-direita, de ter uma posição mais à direita, de que o Bolsonaro perca votos para Eduardo Leite do que perder votos para João Dória, por exemplo, outra alternativa dentro do PSDB, que seria ao Eduardo Leite. Esse é o desenho mesmo. Assim, dizem até que tem o Rogério Marinho, por exemplo, estaria trabalhando como ex-tucano aí, para viabilizar a candidatura do Eduardo Leite, do João Dória, que seria mais fácil para o Bolsonaro. Esse é o cenário. Assim, o Eduardo Leite poderia ser o anti-Bolsonaro, tirar votos de Bolsonaro e também depois tentar trazer os votos aí do não Lula. Olha, Gustavo, o Eduardo Leite aparentemente entre todos esses políticos, porque esse é o grande problema da terceira via, quando todo mundo acha que pode ser. Então, pensa, por exemplo, em junho de 2018, há 5 alternativas para ocupar o espaço que parecia enfraquecido na lógica do PSDB, incluindo o próprio PSDB com Geraldo Alckmin. A soma dos 5 nomes principais, Alckmin, Marina, Álvaro Dias, Henrique Meirelles e Ciro Gomes, essas 5 alternativas somavam 35 pontos percentuais nas pesquisas de junho de 2018. Né? Haddad tinha 2 pontos, Bolsonaro já tinha 15. Todo mundo sabia que Haddad subiria, por uma lógica absolutamente natural associada à lógica do petismo, do apoio de Lula e coisas dessa natureza, porque Lula liderava naquele instante, né, no cenário com Lula. Mas aí vem o grande ponto. Quando você tem muita gente dizendo que é alternativa, você fica sem nenhuma alternativa. Porque a soma desses números, a não ser que alguém se destaque de maneira significativa, faz com que isso se perca. Aí, quando a gente olha para todo esse universo, Mandetta, Sérgio Moro, Datena, Dória, Ciro, etc., 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 o que existe de fato de mais sofisticado em termos políticos e de mais diferente em termos políticos para ser trabalhado? Na minha percepção, Eduardo Leite. Na minha percepção, agora, também pode ser que seja contaminando o meu discurso no meu objetivo de encontrar algo viável entre Lula e Bolsonaro. Então, eu preciso tentar separar o meu olhar de analista do meu olhar de um cidadão que gostaria de enxergar uma terceira via consistente, mas, aparentemente, Ciro tem desgastes com a opinião pública, Mandetta, Sérgio Moro, isso tudo dá pena, isso tudo é muito inexperiente. E talvez não faça sentido à luz do que as pessoas buscaram em 2020, por exemplo, por mais que uma coisa não seja exatamente a outra. Né? E João Dória é menos sofisticado, mas muito menos sofisticado em termos políticos do que Eduardo Leite. Eduardo Leite tem questões para serem exploradas muito interessantes, mas que geram conflito e que se encontram com uma lógica de conservadorismo da sociedade, ao mesmo tempo que também desafiam uma lógica de antirrepublicanismo de parcelas do eleitorado brasileiro. Então, é interessante olhar para esse sujeito.
Vocês acham possível aparecer algum outsider aí, algum aventureiro? Vocês acham que há espaço hoje para isso? Ou vamos ficar com esses nomes que estão postos aí já no tabuleiro aí, né, das eleições? Muito difícil, de novo, faltando um ano, Beth, eu acho que é muito difícil cravar qualquer coisa. Possível sempre é. Possível sempre é. Mas acho muito difícil. Até porque eu acho que a gente está num momento muito diferente do que foi 2018. 2018 foi um momento muito sui generis eleitoral, de uma mudança, sobretudo da lógica de comunicação pública da campanha. Então, você tinha uma série de atores tentando se adaptar à questão do uso de redes sociais não regulamentadas, devidamente regulamentadas. Nessas próximas eleições, a gente vai ter vários critérios que não tinham em 2018 de limites ao tipo de compartilhamento por essas redes. E 2018 tinha um outro elemento que a gente não tem esse ano, que é o candidato com maior número de intenção de votos excluído da corrida de forma artificial, né? Então, você tinha um Lula que não poderia concorrer. Isso abre um espaço muito grande, e isso deixa o eleitor que era lulista ou que era simplesmente governista muito aberto ao que poderia vir, né? Então, tudo isso facilitou muito a eleição do presidente Jair Bolsonaro, certamente. Esse ano isso já não é o caso, né? A gente já tem dois polos que parecem estar bem organizados, né? Então, você tem um eleitorado muito fiel do presidente Jair Bolsonaro. Não sei se dá para falar em bolsonarismo, a gente tem uma grande divisão entre os analistas e entre os cientistas políticos hoje sobre essa existência ou não do bolsonarismo. E, por outro lado, você tem o lulopetismo, né, que dessa vez, tudo indica, vai vir com a candidatura efetiva do Lula. Esses dois grupos estão muito bem organizados, parecem estar já bem articulados. Isso torna mais difícil o surgimento de um outsider desse estilo que você está falando. Mas, enfim, né, de novo, faltando um ano, muita coisa pode acontecer, ainda tem muita água para rolar. A gente tem, inclusive, a gente precisa ver que partido que o próprio presidente vai se filiar. Talvez essa seja uma das principais dúvidas que deixam essas eleições tão incertas, que a gente nunca teve em outro momento democrático, né, um presidente sem partido político a essa altura do campeonato. Então, não é impossível, mas acho que é difícil. Graziela, onde que o Bolsonaro, só para completar, nessa linha do Bolsonaro que ela está falando, o presidente Bolsonaro caiu, né, na aprovação dele, chegou e bateu nos 20%, 25%, que coincidem muito com o percentual que ele tem nas pesquisas eleitorais, ou seja, ele tem uma aprovação de um eleitor fiel, esse é o cenário. Onde que ele buscaria crescer na campanha? Isso seria no segundo turno, por exemplo, aquele pessoal, eu não vou votar no Lula, bolsonaristas que votaram nele, que ficaram arrependidos. É nessa linha, só no segundo turno, que ele tem potencial para crescer? Ou teria assim, algum suporte de medidas sociais que ele pode tomar durante a corrida eleitoral? Então, Gustavo, eu acho que tem algumas questões que a gente ainda vai precisar ver que não dependem da vontade dele, né? Uma delas é a questão econômica, que a gente pode, ano que vem, a gente pode ter esse tal desse boom de commodities que tem várias pessoas falando sobre ele que a gente não vê acontecer, né? Então, isso poderia ser um fator externo que pode ajudá-lo, mas, no caso, a estratégia dele, para um primeiro turno, ele tem que expandir o eleitorado dele. Com esses 20%, que pode até cair com a entrada de outros candidatos também bem à direita, que a gente tem ouvido falar, do Datena, ou enfim, né? Ele vai precisar expandir, então ele vai precisar ser, por assim dizer, menos ideológico, né? Ou caminhar no sentido de tentar resgatar a turma do Guedes, os liberais econômicos, tentar resgatar aquela turma que apoiava ele por conta do Moro e do lavajatismo, esse lavajatismo já se distanciando muito dele. Então, ele precisa resgatar eleitorados que ele perdeu ou caminhar mais para o centro do espectro político, se ele quiser ir para o segundo turno, né? No segundo turno, ele consegue a tendência reversa, né? Você se separar, se diferenciar do outro candidato. Mas, nesse primeiro turno, ele precisa buscar um eleitorado diferente. Não sabemos que estratégia ele vai adotar, porque ele não tem partido.
hora que a gente descobrir o partido dele, provavelmente vai dizer muito sobre a estratégia dele, não só de localização no espectro político, mas de o que ele vai fazer, se ele vai apostar em tempo de televisão ou não. Pode ser que ele busque essa estratégia agora que as redes sociais estão mais reguladas e que não existe tanta possibilidade para fazer tudo que foi feito em 2018, mas a gente também precisa ver o que ele vai construir de parcerias. Talvez a maior dificuldade do presidente Jair Bolsonaro tenha sido não conseguir apoios permanentes a longo prazo, né? E a gente tem um esquema eleitoral que é muito casado, né? De prefeito, governador apoiar presidente, vice-versa, e aí a gente tem o âmbito legislativo aí também incluído, essas dobradinhas. Tá difícil, né? As pessoas não estão sabendo se localizar por conta disso, e eu acho que ainda tem muita coisa aberta para ser fechada. Vocês não acham que o Bolsonaro ainda é muito subestimado? Afinal, ele tem a caneta na mão, ele tem um cofre, nos cofres ele pode abrir. Na eleição passada, ele acabou ganhando muito por conta disso, né? Ele foi muito subestimado, e eu vejo ainda que se subestima muito. O que você e Humberto acham disso? São formas diferentes de se subestimar. O subestimado Bolsonaro de 2018 era um subestimado desconhecido. O subestimado Bolsonaro de 2022 é um subestimado forte. Ou seja, é uma força que a gente desconhece, e o Lula tem falado isso, assim, não se despreza a força desta caneta. Todos os presidentes brasileiros foram reeleitos desde que a medida da reeleição foi adotada, até mesmo em dificuldades extremas como Dilma Rousseff em 2014. Mas, para que isso aconteça, aparentemente precisa existir uma inteligência estratégica que hoje não aparece na ação de Bolsonaro. Hoje não aparece. Mas, de novo, eu concordo contigo. Está se subestimando algo associado à força e não ao desconhecido. E essa força vai se tornar mais evidente, como bem disse a Graziela, a partir do instante em que aparecer a ideia de quem efetivamente está e estará ao seu lado nas disputas eleitorais do ano que vem. Muitos governadores, por exemplo, que se ancoraram na imagem dele se afastaram. Né? Caiado, em Goiás, se afastou um pouco, Zema, em Minas Gerais, se afastou um pouco, João Dória, em São Paulo, se tornou inimigo. Ou seja, há um distanciamento, né, em alguma medida, a esta figura. Existem outros pontos que precisam ser considerados para essa eleição. Por exemplo, quando a Graziela diz que Lula foi retirado do jogo de maneira artificial no sentido da intenção de voto do eleitor, quer dizer, o eleitor queria votar no Lula, mas algum fenômeno ocorreu, né, que não permitiu que o eleitor votasse no Lula. Mas esse voto ainda existiu em 2018. Foi o voto que alavancou a carreira do Haddad, né? a candidatura do Haddad. Mas existiu um outro elemento extraordinário que pode ser chamado de artificial, que foi o atentado sofrido pelo presidente da República, que desorientou a pauta de aparição de Bolsonaro. Bolsonaro desapareceria a partir de setembro, né, de uma parcela do eleitorado, que a gente não sabe dizer exatamente qual é, né? E a gente não sabe dizer com rigor, né, se foi o ódio à política e esse discurso intenso que o levou à vitória, ou se foi, né, essa ultraexposição e essa sensibilização em torno da luta do sujeito pela vida contra alguém que lhe tentou tirar a vida, né? E aí todas as questões que apareceram naquele instante, etc, 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 e todas as estratégias utilizadas naquele momento. Então, é um cenário que, em tese, deveria ser, em 2022, um cenário de menos incertezas. Jair Bolsonaro, com a máquina na mão, certamente um agente disputando votos, né, com o seu legado, tentando defender o seu legado, seja ele um legado puramente ideológico, seja ele um legado de governo, que particularmente a gente tem dificuldade de enxergar qual seja. Um Lula no jogo, já, claro, envelhecido, o tempo passa para qualquer pessoa, mas ainda muito disposto, aparentemente, a jogar, né, e essa desorganização desse universo mais central, né, que a gente não sabe exatamente como vai acontecer. E aí é que eu entendo que não existe espaço, por mais que eu concorde com a Graziela de que um ano ainda é tempo, tal,
Mas voltando na sua pergunta anterior, Elizabeth, destinada a Graziella, de existe espaço para alguém que ainda não apareceu, eu acho muito improvável. Porque a essa altura do campeonato, em 2017, Bolsonaro já estava no jogo há muito tempo. Pode ser que muita gente não tenha visto, mas Bolsonaro não era uma novidade para quem estava de olho no jogo. Eu não estou vendo essa figura agora. Quer dizer, a gente está vendo figuras se testando e tentando, né, do mesmo jeito que Bolsonaro estava se testando e tentando em 2017. Ou seja, não dá para dizer que Bolsonaro apareceu. Bolsonaro já estava e já estava buscando essa posição há muito tempo. No Progressistas, que não lhe deu, à época PP não lhe deu a legenda, ou não lhe daria a legenda. No PSC, que não lhe deu e não lhe daria a legenda, e foi buscar isso aos 45 minutos do segundo tempo no PSL. Só para complementar, Beth, que eu acho a tua colocação muito boa, porque, de fato, tem muita gente dando de barato que amanhã Bolsonaro vai desistir da disputa, e não é o caso. Tem muita água para passar, tem muita... o poder da caneta é muito poderoso, Lula, que não é bobo, está falando isso por aí, para não fique registrado que já tá ganho, né? A gente lembra da história das eleições de São Paulo e da desinfecção da cadeira, né? Depois que Fernando Henrique se encheu de tanta arrogância. Não é... O Lula está se segurando por conta disso, ele sabe que a caneta tem poder. E eu acho que a gente não pode perder de vista uma outra dimensão da liderança do presidente Jair Bolsonaro, é que ele é um presidente que não tem apetite por política pública. E essa falta de apetite por política pública dá muita liberdade estratégica para ele. Ele foi um cara que não perdeu por fazer as alianças que fez, né? Toda a perda de popularidade que sofreram, e para usar os dois principais exemplos da nossa recente democracia, Fernando Henrique Cardoso e Lula, porque se coligaram com o PFL e com o PMDB na época, ele não sofreu essa perda de popularidade porque ele nunca se preocupou em construir coalizão, né? Isso dá uma vantagem estratégica muito grande para ele, a gente não pode perder isso de vista. Então, eu tô antevendo que ainda vai ter um respiro dele aí. Gustavo falou bem que ainda tem a questão do auxílio, que ele está se apoiando agora, né? Vai mudar o nome do Bolsa Família e vai se apoiar vai se fiar nesse tipo de apoio, mas pelo que eu tenho visto, ele está sofrendo muitas resistências, inclusive internas, né? Então, se antes ele tinha um parlamento que convergia naturalmente para ele, porque tinha o Rodrigo Maia, no caso, que tinha interesse da reforma da Previdência, tanto quanto o Guedes, hoje ele não tem isso mais, né? Ele não tem uma convergência natural de intenção com o parlamento. Então, não sei se esse auxílio vai ser suficiente para ele, mas eu acho que tem muito para ser feito ainda com os recursos que ele tem disponível. Humberto tem falou... um último ponto. Perdão, Gustavo, tem um último ponto. Não é apenas dizer que existe uma polarização. Não é apenas dizer que existe um conflito entre essas duas partes. É que uma se alimenta da outra, em termos estratégicos. Para nenhuma dessas partes é interessante ir para o segundo turno com nenhuma outra parte que não seja o outro. Então, Bolsonaro quer ir ao segundo turno com Lula apostando no antipetismo. Lula quer ir ao segundo turno com Bolsonaro porque sabe que Bolsonaro tem mais de 60% de rejeição nas pesquisas atuais. Quer dizer, não importa dizer de quem Bolsonaro ganha, a questão é que Bolsonaro hoje perde para ele mesmo. Ele já perde para ele. É aquela história de todo candidato querer, numa determinada época aqui de São Paulo, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000, todo mundo queria ir para o segundo turno com o Maluf. Por quê? Porque era jogar parado. O Maluf perdia dele mesmo, né, o sujeito recebia voto de onde nem imaginava que pudesse vir voto. Então, Lula aposta nisso como aquilo que pode lhe salvar e Bolsonaro aposta nesse conflito como aquilo em que é a zona de conforto dele. Ele sabe jogar, ele acha que sabe jogar nesse jogo, nesse conflito. Todo o resto atrapalha os dois. Aí é complicado. Humberto, nessa linha aí de polarização e nessa linha também aí de que você falou dos governadores, né, que estão meio que se afastaram do presidente Bolsonaro, a gente teve em 2018 um cenário, agora vindo para os estados, né, um cenário de governadores que foram eleitos na onda do bolsonarismo, vários governadores, né? Você vai de Roraima ao Rio Grande do Sul, passa por São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, enfim,
na onda do bolsonarismo e do protesto, e governadores que foram eleitos e reeleitos no Nordeste, aí, que é um cluster da esquerda, né? A gente tem aí há muito tempo esses governos de esquerda do PT, enfim, no Nordeste. O cenário para 2022 como vai ser o cenário para 2022, né? Esses governadores eleitos aí vão ter que buscar alguma saída, muitos deles nem continuam, né? Como o Witzel, que foi cassado, enfim, o Dória, que tenta aí ser candidato a presidente. Qual que vai ser a saída para essa linha de governadores que foi eleita aí na onda do bolsonarismo e da esquerda para se manter no poder no Nordeste? Gustavo, você tem um bolsonarismo raiz clássico. Clássico no sentido assim, que se o cara se elegeu porque o Bolsonaro se elegeu. Rondônia, Roraima, Amazonas, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Provavelmente são esses os estados em que aconteceu porque o Bolsonaro aconteceu. Aí você tem os surfistas do bolsonarismo que têm vida própria. Eu acho que o Zema está no meio do caminho, mas ele conseguiu fazer um governo que o coloca hoje na liderança nas pesquisas, inclusive em algumas simulações com vitória em primeiro turno. Dizem aqueles que vivem lá que cumprindo uma agenda mínima, básica, tipo pagando servidor em dia, em 853 municípios onde o Estado está presente. Então, isso é importante. Depois você tem o Dória, que deve ter um problema severo com a lógica criador-criatura. Porque ingratidão na política cobra preço e esse preço não é pequeno. A sobrevivência política para a Dória é disputar a presidência. Provavelmente, no Estado, ele terá dificuldades, seu sucessor idem. Se configurar dessa chapa Alckmin, França, Scaff, Kassab, enfim, né, aparentemente, isso parece melhor do que a lógica de continuidade do Dória. Caiado tem vida própria em Goiás e a gente vai observando. Onde Bolsonaro poderia, em tese, flertar com alguma coisa razoável para ele, em termos de livrar voto, numa sensação de chegada tardia da lógica bolsonarista ao Nordeste, ou seja, de lançar candidatos que não têm nada a perder, porque dificilmente vão ganhar da esquerda no Nordeste, se radicalizarem ou aparecerem. Mas isso é um discurso com 4 anos de atraso, e tem que ver se a sociedade está disposta a comprar esse discurso. A situação de Bolsonaro no plano estadual é uma situação difícil, com algumas exceções, talvez Rio Grande do Sul, né? Uma ou outra localidade. O Mourão está bem no Rio nas pesquisas, mas a gente não sabe nem o que o Mourão quer da vida. Mas a situação estadual do Bolsonaro é uma situação difícil porque ele não fez nenhuma questão de semear isso para colher na frente, porque não é do estilo dele, é um estilo desagregador, é um estilo espalha-roda, não é um estilo agregador e construtor de redes políticas. E eu acho que uma coisa interessante da gente pensar também, Gustavo, nessa questão regional que você colocou, vai ser o papel da Bahia. Porque se tem um elemento que está desagregando o bolsonarismo, é justamente o ACM-Neto, que não vai sofrer com a perda de popularidade que Bolsonaro tem na Bahia, e pode puxar esse blocão que está virando essa fusão, ou essa, seja fusão ou seja federação de partido entre Democrata e PSL, certamente não vai ser o partido que vai apoiar integralmente Bolsonaro. Pode até ser um partido que libere e que não apoie ninguém, que eu acho a maior probabilidade, na verdade. Seja um partido de um comportamento à la PMDB, de não ter grandes apoios para o executivo e querer formar grandes bases no legislativo. Mas não fosse essa guerra vencida no Democratas pelo ACM-Neto sobre o Rodrigo Maia, então pela Bahia sobre o Rio de Janeiro, e esse momento em que se conta o Democratas, provavelmente teria uma maior chance do Bolsonaro ter um apoio de uma grande legenda que poderia levar ele a ter uma grande quantidade de recurso e de tempo de televisão. Então, esse fator regional não é irrelevante. Eu acho que vai ser um elemento bem fundante, sobretudo porque você não tem... O PSL é uma legenda muito não consegue ter
uma estrutura bem formada ainda, porque é muito recente, né? Então, é muito provável que o Democratas tenha muito mais poder de voz na direção desse novo bloco, e isso segure um pouco essa relação profunda que existe entre ainda o eleitorado desses parlamentares desse partido que existe, que vai surgir, e o do Bolsonaro. É que, Graziella, esse partido que tá sendo criado, ele tem uma lógica meio novo rico e velho rico. São as velhas elites com o novo rico. Isso aí o nome do União Brasil aí devia ser Miami. É o máximo que o rico falido consegue viajar e é o sonho do novo rico. Então, assim, é o partido Miami. E eles vão se encontrar lá. Agora, se Miami vai dar certo ou não, são outros 500. Agora, isso aí está com a cara de Miami que não tem assim, precedente. Vamos ver se Miami funciona. Eu queria uma avaliação rapidíssima de vocês sobre a renovação do Congresso Nacional. A gente tem visto aí, nas últimas eleições, a gente pode dizer que vem ladeira abaixo, né? O nível, né? Os candidatos. O que vocês acham que essa eleição vai trazer? Que o parlamento, se fala muito no Palácio do Planalto, governo, mas o parlamento é onde se faz as leis, é a casa mais importante desse Brasil, a casa legislativa. Vocês têm esperança de que possa vir assim, uma qualidade um pouco maior aí dos eleitos? Beth, eu acho que qualidade é muito difícil de medir, de pensar, né? Mas uma coisa que tem desaparecido, inclusive, do discurso político, e que eu imagino que vai diminuir nessas próximas eleições, é esse ímpeto da novidade pela novidade, né? Como se tudo que fosse novo fosse necessariamente bom. E quando você está falando da perda de qualidade, eu acho que você está falando também das novidades, né? De parlamentares em primeiro mandato que demonstraram que não tem a menor domínio, a menor dimensão do que é um cargo público desses. Então, a minha impressão é que você vai ter menos outsiders, e aí pode ser uma pura impressão, é um palpite, algo bem informado, não é uma previsão, mas que você vai ter uma renovação não tão fundamental como você teve em 2018, sobretudo se pensar em Senado, né? A grande renovação que aconteceu no Senado, da Câmara não foi tão relevante assim. Eu acredito que a estrutura partidária vai ter um pouquinho mais de peso do que teve em 2018, eu acho que isso pode ser bom. Acho que isso pode ser bom. Eu complemento aqui o que a Grazi está dizendo com a seguinte ideia. Bom, primeiro, Senado, a gente teve 54 vagas em disputa em 2018, 32 senadores só tentaram a reeleição, alguns foram para voos maiores, outros foram para voos muito menores. Aécio Neves foi tentar ser deputado federal, Gleici Hoffmann foi tentar ser deputada federal, né? José Agripino Maia nem conseguiu ser deputado federal, enfim, então o Senado, dos 32 que tentaram, 8 conseguiram. Rapaz, parece aquela música, a Beth que gosta de música, parece aquela música do Bruno e Marrone, goste de mim metade da metade do que eu gosto de você. Quer dizer, a sociedade foi gostar do Senado metade da metade da metade da metade do que ele gostava da gente. E muita gente dançou. O que a gente assiste no Senado? Políticos eleitos majoritariamente em eleições duras, não são eleições fáceis, por mais que tenha sido aquela eleição de 2, né? Alguns com mandatos bem interessantes, outros simplesmente sem mostrar que vieram, né? Cito aqui alguns parlamentares que viveram de polêmicas baratas e de coisas muito pouco razoáveis. O filho do presidente tentando se defender de acusações de corrupção, né? Um político como Jorge Cajuru, que não faz nenhuma diferença existir ou não dentro do Senado, só quer viver de polêmicas e coisas dessa natureza. Alguns políticos apagados e alguns políticos que apareceram, né? Alessandro Vieira, Fabiano Contarato, enfim, alguns políticos bem interessantes em primeiro mandato. E a gente tem essa dimensão. Na Câmara dos Deputados, aquele bando de neófito, né, que muito provavelmente parte expressiva deles serão políticos de um mandato só na vida. Na vida. Isso pode escrever. Primeiro, porque já existe isso. E segundo, porque definitivamente entraram sem saber onde estavam entrando e provavelmente ainda continuam sem saber onde estão. E esses sujeitos vão ter muita dificuldade. E aí vem o ponto, Beth. Nova regra. As coligações e eleições proporcionais não voltaram como muitos desses imaginavam.
E a gente vai ter aí partidos tendo que montar chapas maiores e provavelmente mais competitivas, com gente forte, com gente com vivência política partidária, com gente que vai somar votos, sabe-se lá para alavancar quem. E esse é o grande ponto. Então, toda mudança severa de regra traz incertezas. O próprio sistema já traz renovação histórica na casa dos 40 pontos, mais ou menos. Né? Da outra vez, 48. Então, a gente tem aí um desafio dos mais significativos e continua existindo o sonho de que basta ter uma narrativa diferente para ser o novo Eldorado do Congresso Nacional. Não existe Eldorado no Congresso Nacional. É muito mais coletivo e muito mais estratégico e de bastidor do que as pessoas imaginam. E aí fica aquela galera do selfie tentando causar dentro do plenário. Não é assim que funciona. Definitivamente já se mostrou que não é assim que funciona. Pessoal, o nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer muito a presença dos doutores Graziela Testa, Humberto Dantas, da minha doutora do jornalismo, Beth Lopes. Queria agradecer a todos que estão acompanhando mais esse papo com o editor especial aqui no Broadcast Político, especialíssimo, um ano das eleições. Vamos retomar esse papo e vamos continuar falando muito, né? Os dois escrevem para a gente no Broadcast Político, os textos brilhantes. A gente discute muito política, né, nos nossos grupos aqui. É muito bom aprender com vocês, três aqui. E queria agradecer também ao Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte, a fazer a edição final. E agradecer a todos que estão assistindo mais um Papo com o Editor. E até a próxima semana.